Sr. Presidente do Tribunal Constitucional, Sr. Presidente do Tribunal de Contas, Sra. Ministra da Justiça, Sr. Ministro da Educação e Ciência, Sr. Vice-Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, em representação do Sr. Presidente, que está ali sentado no Conselho Geral da Universidade, Sra. Procuradora-Geral da República, excelentíssimas autoridades, membros do Governo, deputados, embaixadores, Sr. Reitor da Universidade de Lisboa, Professor Dr. António Sampaio da Nova, Sr. Reitor da Universidade Técnica de Lisboa, Professor Dr. António da Cruz Serra, Sr. Presidente do Conselho Geral da Universidade Técnica de Lisboa, Professor Adriano Moreira, Sr. Presidente do Conselho Geral da Universidade de Lisboa, Dr. Henrique Granadeiro, Srs. Reitores de Universidades Portuguesas, Srs. Membros de órgãos das Universidades de Lisboa e Técnica de Lisboa, colegas do Conselho Geral da Universidade de Lisboa, professores, investigadores, estudantes, funcionários da Universidade, Senhoras e Senhores, Sr. Reitor eleito, agora nessa qualidade, Professor Dr. António da Cruz Serra. A Universidade de Lisboa passará, dentro de brevíssimos momentos, com a tomada de posse do Sr. Reitor, a integrar a nossa vida coletiva em toda a plenitude. Estar aqui, a participar neste ato e a viver estes momentos como Presidente do Conselho Geral, constitui uma subida honra para mim, também enquanto cidadã, entre centenas de milhares que devemos a esta Universidade os momentos essenciais da nossa formação académica. O dia é da Universidade que nasce e do seu reitor que a representa. Haverá aqui uma passagem de testemunho, mas uma passagem singular de testemunho. Não estão aqui o antigo e o novo reitor, como de costume, mas os dois reitores que geraram este processo e o primeiro reitor da Universidade que nasce. Mas deixem-me, por uns momentos, saudar os meus dois antecessores, os meus amigos professor Dr. Adriano Moreira e Dr. Henrique Granadeiro, que presidem ainda neste momento aos Conselhos Gerais das duas universidades. Ambos colocaram a fasquia muito alto, onde eu possa vê-la e ambicionar tocar-lhe. Ambos são credores da minha profunda admiração e respeito, de há muito tempo, em múltiplos momentos que começaram quando eu ainda não tinha sequer entrado na universidade, cruzei-me com os meus antecessores. Vi a profunda dedicação e competência com que o Dr. Henrique Granadeiro exerceu as funções de Presidente do Conselho Geral da Universidade de Lisboa e sei que, do outro lado, o professor Adriano Moreira se dedicou, como só ele sabe, com a sua sabedoria e a sua experiência, a mais um serviço à Universidade Portuguesa. Também constitui para mim uma honra suceder a ambos. O nascimento de uma universidade é, em qualquer circunstância, um momento singular e relevante, dado o papel insubstituível que a Academia assume na formação da elite intelectual de uma sociedade. Que este ato, não corresponde apenas a um simples nascimento de uma nova universidade. Esta universidade sucede a duas universidades cheias de história e de ativos na formação de cidadãos e na participação no nosso destino partilhado. Constitui este momento, de alguma forma, uma ponte entre um passado e um futuro de serviço aos cidadãos e à sociedade. O primeiro, o passado, é uma justa causa de orgulho, todas as contas feitas. E o segundo, o futuro, é tudo o que justificou este processo de mudança. Na verdade, o que agora releva é o futuro. Mas quero lançar ainda um olhar sobre o que está para trás. Um último olhar, porque o que aqui fica para trás merece ser recordado. Não apenas porque correu bem, mas porque encerra lições sobre como se fazem coisas impossíveis. E do mesmo passo, quero homenagear os dois reitores, cuja liderança nos conduziu aqui. Assisti como membro do Conselho Geral da Universidade de Lisboa de um dos lados a este processo. E a partir de certa altura, em conjunto com o Conselho Geral da Universidade Técnica de Lisboa, continuei a assistir ao desenvolvimento do processo. Assisti suficientemente perto para poder testemunhar e assisti suficientemente longe para, não tendo no processo qualquer mérito pessoal, poder falar de quem o tem. O processo que ocorreu tinha e tem todos os ingredientes para constituir um impossível. Porque, primeiro, como sempre ouvimos dizer, e o professor António da Nova referiu, as universidades não se reformam, sobretudo não se auto-reformam. Porque, em segundo lugar, como é voz corrente, a haver reformas, elas são impostas de cima. Porque, finalmente, em tempo de crise, só somos capazes de reformar se se trata de providenciar o necessário à nossa subsistência imediata. Ora, apesar disto tudo, ocorreu reforma. E ocorreu reforma do ensino superior, como ela continua a ocorrer aqui. Duas universidades, duas antigas universidades, com uma história que começou no século XIII, decidiram reformar-se. Decidiram por si, livremente,
E tiveram de conseguir, e conseguiram, de cima, que a reforma fosse aceite. Aceite com uma participação excelente, como acaba de ser referido pelo Sr. Professor António da Nova. A reforma não foi, portanto, imposta por cima. Veio de dentro, foi progressivamente desejada e adotada por dentro, intensamente trabalhada por dentro, envolvendo dos dois lados das universidades, órgãos, escolas, estruturas, professores, estudantes, funcionários. E ocorreu quando se não fazem reformas, certamente não reformas livres, vindas de dentro, sem nenhuma imposição exterior, em que nem sequer se nos pede muito bem que haja aceitação. Que era impossível, aconteceu. Aconteceu como não era possível e aconteceu quando não era possível. Todos os que participaram e acompanharem de perto sabem isto. Mas apesar de termos adotado com tal entusiasmo esta ideia, que já não seremos porventura capazes de nos recordarmos de como parecia longínqua há 3 ou 4 anos, é hoje que é preciso relembrar, para que consigamos guardar na memória que aconteceu, na verdade, o impossível. Quando o professor Sampaio da Nova começou a mostrar insistentemente qual era a extensão da sua visão, lembro-me de que foi, sobretudo, a impossibilidade que me ocorreu, como terá ocorrido a outros. E depois, passo a passo, foi descendo, convencendo, conquistando tudo e todos os que contavam, usando aquele seu modo de exigir o tudo ou nada, conseguindo que uma ideia que parecia ser das que nunca passarão justamente ideias, se tornasse irresistível, indispensável, urgente. Percebi do outro lado, primeiro quando estava no Instituto Superior Técnico, que o reitor Ramon Ribeiro iniciou o processo do outro lado, e depois, na reitoria, uma ideia e uma capacidade igualmente eficazes do professor Cruz Serra. Ambos foram tão definitivos, tão profundamente eficazes, que passou a ser impensável que alguém pudesse travar as coisas. Aos 2 ex-reitores devemos uma realização e um exemplo preciosos. Eles mostraram que as universidades têm, afinal, dentro de si, potencialidades e capacidades de agir. Afinal, é dentro delas que venha um ímpeto reformador, no estrito interesse da cidade e da sociedade em que a Universidade de Lisboa se insere. O Sr. Reitor António Sampaio da Nova, prestes neste momento a cessar as suas funções, é credor dos mais profundos reconhecimento e homenagem pela imensa sabedoria, tenacidade, dedicação, capacidade, visão, eficácia, visibilidade e generosidade com que conduziu a Universidade de Lisboa. Sr. Reitor eleito, professor Cruz Serra, senhoras e senhores, a Universidade precisa há muitos títulos de continuada atenção e do interesse das autoridades do nosso país. Agora, precisa em particular de que o RGIES reformulado consagre o princípio prometido da autonomia reforçada. Precisa a Universidade de Lisboa de que lhe seja permitido, no puro interesse geral, gerir e obter meios de que dispõe e precisa, com toda a transparência, dedicando as suas energias a ensinar e a investigar eficazmente. Sabemos, aliás, que as coisas acontecem agora num contexto em que a Universidade, numa medida inimaginável há alguns anos, tem de poder contar com receitas próprias e com uma grande capacidade de a gerar e gerir. A existência desse regime, que desejamos, não depende da Universidade, depende das autoridades políticas. Mas sabe, o Conselho Geral, sabemos todos aqui, que a reforma solidamente desencadeada se fará no interior da Universidade. Cabe agora à Universidade de Lisboa provar todos os dias que o que nasceu também é novo. E novo pode melhor servir a cidade, o país, as gerações para quem a Universidade constitui o lugar de aquisição de conhecimentos e capacidades que sejam formadores e transformadores. É preciso provar que a Universidade de Lisboa constitui um poderoso reforço de toda a academia portuguesa, cooperando de forma harmoniosa e solidária com todas as instituições portuguesas de ensino superior. Esse imenso esforço caberá a partir de agora, sobretudo, ao Sr. Reitor e à sua liderança. Assim caberá criar identidade e garantir o lugar de cada escola e de cada unidade de investigação. Explorar todos os potenciais da multidisciplinaridade muito reforçada da Universidade, criar condições para que o ensino e a investigação se enriqueçam no convívio diário de saberes muito mais diversificados,
garantir qualidade e realizar avaliação independente, internacionalizar, mais, competir melhor. E também renovar e rejuvenescer o acesso à investigação e ao ensino. Premiar o mérito, garantir aos estudantes que têm as condições materiais que lhes permitam chegar até onde têm capacidade e vontade, organizar as estruturas otimizando recursos e valorizando as pessoas. Um programa tão difícil, eu diria impossível como foi chegar aqui. O Sr. Reitor vai precisar de todos no interior da Universidade. Falo pelo Conselho Geral, quando lhe digo, Sr. Reitor, que pode contar connosco. Desempenharemos as nossas competências no limite do que a lei nos determina, com toda a liberdade e com todas as nossas capacidades. O sucesso da Universidade, irremediavelmente interligado com o sucesso do Reitor, é o nosso objetivo primeiro do Conselho Geral. Muitas felicidades, Sr. Reitor da Universidade de Lisboa.